volta aqui na aula 3 aí, nesse tópico de intervenção de terceiro, a última espécie de intervenção de terceiro prevista no CPC. Solta na tela latino, é o amicus curiae. Ou melhor dizendo, o amigo da corte. É o artigo 138 que aparece aí na sua tela, que trata sobre o amicus curiae, o juiz, diz o código, ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, grifo isso aí, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, num prazo de 15 dias de sua intimação. Volta aqui comigo. Muitas são as diferenças do amicus curiae para todas as outras espécies de intervenção de terceiro que nós vimos. Por exemplo, na denunciação da lide, o denunciado será citado. No chamamento, o chamado será citado. No IDPJ, que nós vimos no último bloco, aquele que foi denunciado, que pode ser lá o sócio ou a empresa, será citado também. Amicus curiae não é citação. Amicus curiae é intimação. E você sabe a diferença de intimação para citação? Artigo 238 e 269. O 238 diz que a citação é o ato pelo qual chama para integrar. Já a intimação, artigo 269, você dá ciência de um ato processual. Então, no caso do amicus curiae, não é citação, é intimação. Então, vamos começar anotando aí as características sobre o amicus curiae. Vamos lá, primeira característica aqui, intimação. Intimação não é citação igual é lá em outras espécies de intervenção de terceiro. Segundo, você tem que tomar cuidado aí com as decisões positivas. As decisões positivas do amicus curiae não comportam recurso. Professor, mas eu já estou estudando recursos aí e eu vi que o inciso 9º do artigo 1015 diz que cabe agravo de instrumento quando o juiz admite ou inadmite intervenção de terceiro. Cuidado, se o juiz solicita ou se ele admite a intervenção do amicus curiae, não cabe nada. Diz o código, a decisão é irrecorrível. Ou seja, não comporta recurso, tá bom? Outra coisa interessante sobre o amicus curiae é o seguinte, quem pode ser amigo da corte? Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um ente despersonalizado, ou seja, aquele que não tem CNPJ, pode ser um organismo nacional, internacional, pode ser um órgão público, não tem problema nenhum. Agora, desde que tenha especialidade na matéria e representatividade adequada. Por exemplo, uma associação de pais e filhos, uma associação de moradores, ele tem representatividade adequada. E nesses casos, eles poderiam ser amigos da corte. Cuidado em prova. Hoje as bancas tentam confundir os candidatos amicus curiae com assistência. O amicus curiae, ele defende interesse institucional. Já o assistente, ele defende interesse jurídico. Está aí a diferença marcante. Aqui no amicus curiae, o interesse ele vai ser institucional. Grande exemplo foi o julgamento de constitucionalidade pela prova da OAB no Supremo. Há quem diga, o novo presidente da República vai retirar a prova da OAB. Não tem como, porque o Supremo já decidiu sobre isso. Já houve coisa julgada ali. O assunto é indiscutível, imutável e irrecorrível. Pode o Congresso Nacional legislar sobre isso. Beleza? Então, naquele julgamento da prova da OAB no Supremo Tribunal Federal, tivemos muito amicus curiae. Associações de alunos, de faculdades, OAB do Rio de Janeiro, OAB de Santa Catarina, muitas OABs entraram naquele processo. Então o amicus curiae é um amigo da corte, ele apenas presta esclarecimentos. Ele não se torna parte no processo, ele não é parte na demanda. Ele participa do processo, mas não da demanda. Eu não posso falar que o amicus curiae vira réu. No caso do chamamento, quando o fiador é demandado e chama o afiançado vira réu. Nós, lá no chamamento, na denunciação, temos um litisconsórcio, ou seja, pluralidade de partes. Quando eu trago o amicus curiae para o processo, eu não tenho pluralidade de partes. Por que não? Porque o amicus curiae não é parte no processo. Ele apenas vai lá prestar esclarecimentos. Então toma muito cuidado aí com o artigo 138, tá? Principalmente com a questão da decisão irrecorrível. As decisões positivas, elas são irrecorríveis. Solta na tela, Latino.
Parágrafo 1º aí do artigo 138. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recurso, ressalvada a oposição de embargo de declaração. Volta comigo, o artigo 138, parágrafo 1º é interessante. Primeiro, se o amicus curiae ele não é parte, ele não altera a competência. Por exemplo, um processo que tramita na Justiça Estadual pode chamar o amicus curiae uma autarquia federal. Você que está estudando direito administrativo já estudou as espécies de autarquia. Autarquia regulamentadora, autarquia executiva, autarquia profissional, representativa. Já deve ter estudado todas as espécies de autarquia. E uma das autarquias que existe é a autarquia profissional. Por exemplo, o CREMERGE, a OAB, são espécies de autarquia profissionais. A CREMERGE não é uma autarquia federal? Sim, mas o processo não tramita na Justiça Estadual? Se eu trago a autarquia federal para o processo que tramita na Justiça Estadual, eu mudo a competência? Não. Por que não? Porque o amicus curiae não é parte. E outra observação que você tem que ver no parágrafo 1º do artigo 138 é que o amicus curiae ele pode entrar com embargos de declaração. Em regra, qual é a regra do jogo? O amicus curiae não pode recorrer, mas ele pode entrar com recurso de embargo de declaração para pedir para o juiz especificar o que ele quer. Porque o embargo de declaração, o recurso previsto no artigo 1022 do CPC. O artigo 1022 do CPC prevê os embargos de declaração como um recurso cabível. E uma das hipóteses de cabimento dos embargos é quando a decisão do juiz é omissa. Então, às vezes, na prática, o juiz chama o amicus curiae, mas não fala para quê. Aí vai lá o amicus curiae e entra com embargo de declaração. Fala, excelência, mas qual é a dúvida aí? Entendeu? Então, cuidado. Qual é a regra do jogo? O amicus curiae pode recorrer? Não. Mas ele pode entrar com embargo de declaração? Pode. Principalmente quando for para esclarecer uma matéria. Tá bom? Não altera a competência e ele pode entrar com embargo de declaração. É isso que diz o parágrafo 1º. Solta na tela, Latino. Parágrafo 2º do 138 diz que caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes. E o parágrafo 3º diz que o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o IRDR. O IRDR, que é o incidente de resolução de demanda repetitiva, está previsto lá no artigo 976. Então volta comigo aqui. Presta bem atenção. Lembra da assistência? O assistente, eles têm os mesmos ônus e os mesmos poderes que as partes, correto? Já o amicus curiae não. Os poderes do amicus curiae são limitados. Anota aí, ó. Os poderes são limitados. Poderes limitados. Quem vai falar os poderes do amicus curiae vai ser o juiz ou o relator. Por exemplo, o amicus curiae pode fazer sustentação oral? Qual é a regra do jogo? Não. Mas se o relator deixar, pode? Pode. Porque os poderes do amicus curiae, eles são definidos pelo juiz ou relator. Ou seja, por anjo ou por Deus. Lembra que o juiz é anjo e o desembargador é Deus. Então veja, olha só. Os poderes dele são limitados. São os anjos ou os deuses que vão conceder lá os poderes. E por fim, o último parágrafo aí diz que o amicus curiae pode recorrer em cima do precedente. O IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que está lá no artigo 976. E o IRDR, como ele tem uma vinculação na esfera civil, administrativa, né, na esfera judicial e extrajudicial, é um incidente muito importante. Então, em cima dessas decisões desse incidente, o amicus curiae pode recorrer, tá bom? Solta na tela a doutrina, Latino. Vamos analisar os livros, né? O que dizem aí os livros. Primeiro eu trouxe aí o dicionário, né? O que é amicus curiae? O dicionário diz que o amicus curiae é uma expressão latina que significa amigo da corte ou amigo do tribunal. E é a pessoa ou entidade estranha à causa que vem auxiliar o tribunal. Pode ser provocado ou voluntário, oferecendo esclarecimentos sobre questões essenciais ao processo. Uma observação importante é que a intervenção pode ser determinada de ofício pelo magistrado ou admitida a partir do pedido das partes ou do próprio interveniente, isto é, aquele que pretende atuar no processo. Volta comigo. Latino, quando nós estudamos denunciação da lide, a denunciação é uma espécie de intervenção em terceiro o quê? Forçada. O chamamento ao processo é uma espécie de intervenção em terceiro o quê?
forçada. Agora, o amigos curi ele pode ser forçado ou voluntário. Ou o juiz pede para vir, ou o amigos curi bate lá na porta, ó, e fala, quero entrar aí. Por exemplo, meu escritório de advocacia, no Rio de Janeiro, ele advoga para uma associação que utiliza lá remédios derivados da maconha. Isso mesmo. Existem alguns remédios que eles são derivados do uso da cannabis, que é o uso da maconha. Se você tem curiosidade sobre esse assunto, tem até um documentário no Netflix sobre isso. Chama-se Ilegal. É muito interessante para você ver esse documentário aí. Ilegal, o nome do documentário. Uma menina, ela tinha 50 convulsões por mês. 50 convulsões. Quando ela começou a tomar o remédio da cannabis, ela nunca mais teve convulsão na vida. Um outro exemplo é uma pessoa que tinha muito problema de coluna. Quando ela começou a tomar o remédio, ela não tem mais. Só que a Anvisa, ela não regulamentou no Brasil o uso dos remédios com a produção da maconha. Muitas pessoas têm que ir para a justiça, pedir para o juiz dar o que se chama de salvo-conduto, porque a pessoa pode usar a maconha. E no Brasil, você sabe, a Lei 11.343 de 2006, lá no artigo 28 e no artigo 33, considera como crime o uso da maconha. É um dos únicos países do mundo aí que criminaliza o uso da maconha. O Supremo até está lá para julgar a descriminalização. Mas, enquanto isso, muitos juízes que pegam esses tipos de processos, ou seja, a parte entra na justiça pedindo para o juiz autorizar o uso de um remédio para salvar a vida daquela pessoa com base no extrato lá da maconha. Muitas das vezes o juiz não entende de maconha, né? Normalmente quem entende de maconha são outras pessoas dos partidos que vocês já conhecem. O juiz não entende. Então o que o juiz faz? Ele chama quem? O amigos curi. Ele chama lá a Organização Mundial da Saúde, ele chama lá um secretário estadual de saúde, chama lá o ministro da saúde, fala, olha só, tem gente aqui vindo no meu gabinete pedindo para eu autorizar usar remédio com a maconha. Eu posso? Como o juiz não entende de todos os assuntos, ele pode chamar uma entidade especializada, pode chamar uma fundação, uma associação, né? Então essas associações aí que usam desses medicamentos para curar as pessoas, o juiz pode chamar, falar, vem cá, esse negócio de maconha aí funciona mesmo? Vocês têm números para me mostrar isso? Eu particularmente, como eu sou apaixonado também pelo direito constitucional, acho que não poderia impedir, né? Porque o direito à saúde, ele é incondicional, ele é restrito. Eu acho que o juiz não pode falar, olha, você não vai poder se beneficiar porque isso faz bem à sua saúde. Então, se isso faz mal, ou se isso faz bem à minha saúde, quem importa, quem deve saber aquilo sou eu. Então, o direito à saúde é um direito incondicional. Por isso, hoje, muitos juízes deferem, tá? Hoje, no Brasil, nós temos 238 decisões judiciais de juízes que autorizaram o uso do medicamento com base no extrato da maconha. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Nesses processos que envolvem essas matérias complexas, remédio com uso da maconha, a mulher que está pedindo autorização do juiz para abortar, né? Esses casos complexos, o juiz ele pode chamar o amigos curi. Eu mesmo, quando eu fui assessor de um desembargador no Rio de Janeiro, uma vez eu peguei um processo no gabinete que os fetos eles estavam coligados, com a cabeça junto. E a mãe entrou na justiça pedindo autorização judicial, o salvo-conduto, para a autorização do aborto. E o juiz de primeira instância negou. O juiz falou, não, eu não posso autorizar o aborto porque o Código Penal só autoriza o aborto em 2 casos, para salvar a vida da mãe ou em caso de estupro. O Código Penal não diz que se os fetos estão juntos, o aborto é autorizado. E naquele caso, o médico atestou que a vida da mãe não estava em risco. Então o juiz negou. Aí foi parar no nosso gabinete, lá no tribunal, eu peguei aquele processo e eu não entendo de medicina. Eu lembro que eu fui até falar com o desembargador, que eu trabalhava, e o desembargador falou assim, pô Francisco, dá o teu jeito, eu não sou médico. Então o que nós fizemos naquele processo? Chamamos o amigos curi. Nós chamamos médicos, especialistas em fetos que estavam unidos, para dar a opinião deles. E me lembro que um dos médicos falou, olha, no Brasil não tem essa cirurgia. Só tem um hospital que é particular que faz essa cirurgia, que custa mais de 2 milhões de reais. E a parte, ela estava amparada pelo SUS. E o SUS não faz. Moral da história, nós autorizamos o aborto. Por quê? Porque nós tivemos muito amigos curi naquele processo, dando opiniões, dando esclarecimentos de assuntos que nós não conhecíamos. Então é para isso que serve aí o amigos curi. E ele pode ser forçado, eu posso chamar os médicos,
ou os médicos podem pedir para entrar. No caso da cannabis, do uso da maconha, muitos médicos pedem para entrar nos processos. Muitos. Não deixa de assistir, se você gosta desse assunto, ou se tem curiosidade, um documentário no Netflix, ou até mesmo no Now da NET aí. Chama-se Ilegal, é o nome do documentário. É muito interessante porque envolve o direito constitucional, né? Muitas das vezes a gente aprende mais no Netflix do que no livro. Solta na tela aí, ô Latino, esse curso completo aí, ó, Cássio Carpinella Bueno, advogado em São Paulo, trouxe um trecho do livro do professor Cássio Carpinella. Olha o que o professor Cássio diz. Seguindo os passos da Comissão de Juristas, que propõe a figura do seu anteprojeto, e também os projetos do Senado e da Câmara Federal, o CPC de 2015 acabou por disciplinar expressamente a intervenção do amicus curiae como modalidade diferenciada de intervenção de terceiro. Diz o professor Cássio Carpinella Bueno, trata-se de possibilidade de terceiro intervir no processo por iniciativa própria, por provocação de uma das partes ou até mesmo por determinação do juiz, com vistas a fornecer elementos que permitam o proferimento de uma decisão que leve em consideração interesses dispersos na sociedade civil e também dispersos no próprio Estado. Interesses que, de alguma forma, serão afetados pelo que vier a ser decidido no processo em que se dá a intervenção. O professor Cássio continua dizendo que um código que aceita a forma criativa de intervenção judicial e o caráter normativo dos precedentes, não obstante a crítica que o professor faz, a prévia oitiva do amicus curiae para viabilizar um maior controle na qualidade e valoração dos fatos e das normas jurídicas a ser aplicadas é o rigor. O amicus curiae é o agente que viabiliza, isto é, legitimado e democratizando as decisões judiciais. Diz o professor Cássio que o 138 trata dos pressupostos. O primeiro pressuposto é a relevância da matéria. Não é qualquer matéria que pode ter amicus curiae. O segundo pressuposto é a especificidade do tema. E o terceiro, a repercussão social. Falta aqui na tela, Latino. Vamos interpretar essa doutrina. O que me chama a atenção aqui na doutrina do professor Cássio Carpinella Bueno é que ele diz que o novo CPC se preocupa muito com a figura dos precedentes. O que significa isso? Significa que no novo CPC, decisões judiciais vinculam a esfera judicial e extrajudicial. Então, em alguns casos, nós vamos ter aquela que vocês estudavam ou estudam no direito constitucional, a eficácia erga omnes, que ultrapassa os limites subjetivos de uma demanda. Eu tenho duas eficácias, interparte e erga omnes. Normalmente você estuda isso com o professor Arthur Damasceno, lá no direito constitucional. E é muito importante estudar direito constitucional com o Damasceno, até porque ele nasceu antes da Constituição de 88. Acho que ele nasceu na Constituição de 1964, na Constituição de Dom Pedro. Acho que o Damasceno já tinha nascido, né? Outro dia o Damasceno, não sei se você conhece, se você for pesquisar aí no Instagram, Arthur Damasceno, ele postou uma foto, ele antes da Constituição, estava ele e Michel Temer escrevendo a Constituição. O professor Arthur Damasceno, professor do curso Sejures, Direito Constitucional, ele dá aula da Lei 9868, que é a lei da ação direta de inconstitucionalidade ou da ação direta de constitucionalidade. Naqueles casos de controle concentrado de constitucionalidade, as decisões geram eficácias erga omnes, ou seja, para todos. Só que o novo CPC, ele foi além. Ele prevê no artigo 927 determinadas decisões que não são em controle concentrado de constitucionalidade, mas que também possuem eficácia erga omnes. Então perceba, isso é muito importante, porque atinge a sociedade de um modo geral. Se atinge a sociedade de um modo geral, aí o professor Cássio Carpinella diz, ó, aí a figura do amicus curiae é muito importante, por conta do novo sistema de precedente previsto aí no CPC. Eu acho que essa observação que ele faz é importantíssima. Depois eu fiz uma referência legislativa do artigo 138 para o artigo 1015, toma só cuidado, porque só vai caber aí a interposição de agravo de instrumento contra as decisões negativas. Decisões positivas não cabe agravo de instrumento, tá bom? Então, acho que amicus curiae está falado. Nesse bloco nós vamos ficando por aqui. No próximo bloco nós vamos ter a aula de exercícios, da aula 3 aí, do tema intervenção de terceiro, para depois entrarmos na aula 4. Na aula 4 nós vamos falar sobre os atos processuais. No próximo bloco, aula de exercícios aí, sobre intervenção de terceiro. Eu espero você e até a próxima.